Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje mais um dia, graças a Deus, para podermos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar no livro de Romanos. Vamos ler hoje os capítulos 2, 3 e 4. E, cara, antes de iniciar aqui a leitura, fazer um breve comentário. Eu estou muito feliz porque acabei de passar ali por um sacramento, mais uma vez, o sacramento da confissão. Queria relatar para você, assim, óbvio, né? Não vou aqui falar o motivo, aquilo que eu confessei para o padre, mas falar especificamente sobre o ato de confessar. A confissão ela é muito importante para nós porque, devido ao pecado, devido aos desejos da carne, devido a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, aquela chama de pecado que arde em nós, a gente precisa confessar. E a confissão é o remédio para a nossa alma. É o remédio para que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, para que a gente possa se arrepender verdadeiramente e se conectar com Jesus. Mais uma vez, pedir para Ele perdão de todos os nossos pecados, pois é isso que Ele nos ensina. Jesus nos diz que cada um tome a sua cruz, se arrependa e siga a Ele. E é isso que nós devemos fazer, nos arrepender, pegar as nossas dificuldades, aquilo que a gente acha que é difícil nós vencermos sozinho, a gente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar toda a cruz. Ele já carregou tudo, né? Na verdade, Ele já carregou todo o peso da cruz para perdoar os nossos pecados. E Ele nos chama para o seguir. E a confissão é isso, que Ele vem com a sua mão misericordiosa, porque nós não somos merecedores, cara. Mas Ele nos ama tanto, com a sua graça, com a sua bênção, Ele vem e nos perdoa. Por isso, se você que é um cristão católico e já tem bastante tempo que não se confessa, esse vídeo aqui não chegou à toa para você não. Esse dia aqui desse desafio de ler a Bíblia aqui completa não vai ser só mais um dia à toa não. Acabei de chegar da confissão e eu estou muito feliz, cara. E confessar é sempre muito bom. Por isso faça você também o mesmo. Confesse. Vai ali em frente ao padre e fale os seus pecados, fale tudo aquilo que está te separando, que está te afastando da presença do Senhor e confesse. Pode ter certeza absoluta que o Padre está sendo usado ali como um instrumento do Senhor para ouvir os seus pecados e absolver tudo aquilo de ruim que você tem cometido. E Deus, lá no mais alto dos céus, Ele vai perdoar você. Ele vai te perdoar, porque Ele não entregou o seu Filho à toa. Ele entregou para que todos aqueles que nele creem não morram, mas que tenham a vida eterna. Por isso, confie, cara, confie, confesse de verdade, com todo o seu coração, e Jesus, ele te escuta e ele te perdoa. Amém? Então, o mais rápido possível, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas, cara, se puder ser hoje, ligue na sua paróquia, ligue na sua igreja, no lugar mais próximo, na igreja mais próxima, para você poder se confessar. Se não puder ser hoje, amanhã de manhã cedo, cara, já busca a igreja mais próxima, o padre mais próximo de você para você poder se confessar, tá bom? Não deixe de se confessar. Pelo amor de Deus, cara, todo mundo quer a salvação, né? Mas poucos estão dispostos a confessar os pecados. E confessar os pecados é necessário para nós. Amém? Então vamos lá para os capítulos 2, 3 e 4. Vamos dar início aqui em Romanos capítulo 2. Homem, você julga os outros? Seja quem for, você não tem desculpa. Pois, se julga os outros e faz o mesmo que eles fazem, você está condenando a si próprio. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Só pegar uma caneta aqui, cara. Pronto. Bora lá. Sabemos, porém, que Deus é justo quando condena os que praticam tais coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade de Deus, da sua paciência e generosidade, desconhecendo que a bondade dele convida você à conversão? Pela teimosia e dureza de coração, você está amontoando ira contra si mesmo para o dia da ira, quando o justo julgamento de Deus vai se revelar, retribuindo a cada um conforme as suas próprias ações.
a vida eterna para aqueles que perseveraram na prática do bem, buscando a glória, a honra e a imortalidade. Pelo contrário, ira e indignação para aqueles que se revoltam e rejeitam a verdade, para obedecerem à injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo aquele que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas haverá glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois Deus não faz distinção de pessoas. Então olha para você ver, Deus ele não faz a distinção de pessoas, ele nos ensina que nós não temos direito nenhum de julgar as pessoas. Como que eu vou julgar sendo que eu sou cheio de pecado, cara? Como que eu vou falar de um outro erro, vou apontar o erro, vou expulsar a pessoa de perto de mim, vou expulsar a pessoa da igreja, vou expulsar a pessoa do grupo de jovens, sendo que eu sou muito falho, cara, sendo que eu sou cheio de pecados. Não, nós não temos esse direito. A gente pode sim ensinar, mostrar a verdade, ensinar a palavra, mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas jamais ficar de julgamento e afastar as pessoas por causa dos seus erros, porque se nem Jesus, cara, que é o Todo-Poderoso, todo fiel, todo misericordioso nos expulsou, nem ele, né, não nos expulsou de perto dele, pelo contrário, ele traz a gente para perto para perdoar os nossos pecados e ensinar a verdade. Quem somos nós para fazer isso? Então é ensinar que com Jesus, se houver o arrependimento verdadeiro, ele vai te perdoar. E ensine isso para as pessoas, ensine isso para o seu grupo de jovens, para o seu grupo de oração, tudo aquilo que você está envolto ali dentro da igreja, ensine. Mostre que Jesus ele não passa a mão no pecado, mas ele perdoa o pecador, tá bom? Não afaste os pecadores, porque senão a igreja não vai ter ninguém. Todos nós somos pecadores. Todos os que pecaram sem a lei também perecerão. Todos os que pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados, pois não são aqueles que ouvem a lei que são justos diante de Deus, e sim aqueles que praticam o que a lei manda. Os pagãos não têm a lei, mas embora não a tenham, se eles fazem espontaneamente o que a lei manda, eles próprios são lei para si mesmos. Eles assim mostram que os preceitos da lei estão escritos em seus corações. A consciência deles também testemunham isso, assim como os julgamentos interiores que ora os condenam, ora os aprovam. É o que vai acontecer no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, for julgar, por meio de Jesus Cristo, o comportamento secreto dos homens. Você que se diz judeu, que se apoia sobre a lei e que coloca seu orgulho em Deus, você que conhece a vontade de Deus e que, instruído pela lei, sabe distinguir o que é melhor, você que está convencido de ser o guia dos cegos, a luz daqueles que estão nas trevas, o educador dos ignorantes, o mestre das pessoas simples, porque você possui na lei a própria expressão do conhecimento e da verdade? Muito bem, você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Você prega que não se deve roubar e você mesmo rouba. Olha para você ver que alerta que a Bíblia nos traz. Você proíbe o adultério e você mesmo o comete. Você odeia os ídolos, mas rouba os objetos dos templos. Você se gloria da lei, mas desonra a Deus, transgredindo a lei. Assim diz a Escritura: por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Olha para você ver, cara, o quanto isso nos faz refletir. Você ensina aos outros e não ensina a si próprio. Então não basta só querer falar, só querer mostrar para os outros aquilo que você mesmo não está entendendo, aquilo que você mesmo não está vivendo. Então, antes de querer falar sobre a palavra de Deus, busque viver intensamente, verdadeiramente, aquilo que ele nos ensina. A circuncisão é útil quando você pratica a lei, mas se você desobedece à lei, é como se não estivesse circuncidado. Se um pagão não circuncidado observa os preceitos da lei, não será tido como circuncidado, ainda que não o seja? E o pagão que cumpre a lei, embora não circuncidado fisicamente, julgará você que desobedece à lei. Embora você tenha a lei escrita e a circuncisão, de fato, aquilo que faz o judeu não é o que se vê, nem é a marca visível na carne que faz a circuncisão. Pelo contrário, o que faz o judeu é aquilo que está escondido, e circuncisão é a do coração. E isso vem do Espírito e não da letra da lei.
Tal homem recebe a aprovação não dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Então, qual é a superioridade do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita sob todos os aspectos. Em primeiro lugar, porque as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. E daí? Alguns deles negaram a fé. A incredulidade deles não anula a fidelidade de Deus. De jeito nenhum. Antes, fica confirmado que Deus é verdadeiro, enquanto todo homem é mentiroso, conforme diz a Escritura, para que sejas reconhecido como justo nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, o que é que podemos dizer? Que Deus é injusto quando descarrega sobre nós a sua ira? Estou falando como os homens costumam falar. De jeito nenhum. Se fosse assim, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se através da minha mentira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, então por que sou julgado como pecador? Por que não haveríamos de fazer o mal para que venha o bem? Aliás, alguns caluniadores afirmam que nós ensinamos isso. Essas pessoas merecem condenação. E então, nós judeus, somos por acaso superiores? De forma nenhuma, pois acabamos de provar, todos estão debaixo do império do pecado, tanto os judeus como os gregos, como diz a Escritura. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. E nós não temos o direito de julgar o pecado de ninguém, cara. Pelo contrário, a gente precisa refletir sobre as nossas próprias atitudes e se arrepender verdadeiramente com Deus. E não ficar apontando para o erro do outro, não ficar ali julgando o erro do outro, não. Pois Deus, ele conhece o nosso coração. E nós conhecemos a lei, nós conhecemos os mandamentos do Senhor. Por isso, busque se arrepender verdadeiramente com Ele. Não há homem justo, não há um sequer, não há homem sensato, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um túmulo aberto, com a língua planejam trapaças, em seus lábios há veneno de cobra. Sua boca está cheia de maldições e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Ruína e desgraça enchem seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz aplica-se aos que vivem debaixo da lei. Isso para que todos calem a boca e o mundo inteiro se reconheça culpado diante de Deus. Porque ninguém se tornará justo diante de Deus através da observância da lei, pois a função da lei é dar consciência do pecado. Agora, porém, independentemente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus que se realiza através da fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que acreditam. E não há distinção. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela sua graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus Cristo. Então é pela graça, pela misericórdia de Jesus que nós somos salvos, não por causa das nossas ações, não por causa das nossas forças. Deus o destinou a ser vítima que, mediante seu próprio sangue, nos consegue o perdão, contanto que nós acreditemos. Assim Deus manifestou sua justiça, pois antes deixava pecar sem intervir. Eram os tempos da paciência de Deus, mas no tempo presente ele manifesta a sua justiça para ser justo e para tornar justo quem tem fé em Jesus. Então, onde está o motivo de se gloriar? Foi eliminado. Por qual lei? Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Pois esta é a nossa tese. O homem se torna justo através da fé, independentemente da observância da lei. Então, será que Deus é Deus somente dos judeus? Não será também Deus dos pagãos? Sim, ele é Deus também dos pagãos. De fato, há um só Deus que justifica, pela fé, tanto os circuncidados como os não circuncidados. Então, pela fé, anulamos a lei? De forma nenhuma. Pelo contrário, nós a confirmamos. Então, nós vemos aqui que só a fé nos torna justo. Só a fé que Jesus é o nosso Salvador. Capítulo 4. Em vista disso, qual vantagem podemos dizer que obteve Abraão, pai da nossa raça?
Se Abraão se tornou justo por suas obras, ele tem algo de que se gloriar, mas não diante de Deus. De fato, o que diz a Escritura? Abraão teve fé em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Para quem trabalha, o salário não é considerado como gratificação, mas como dívida. Para quem não trabalha, mas crê naquele que torna justo o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. É desse modo que Davi proclama feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Felizes aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Essa felicidade é só para os circuncidados ou é também para os não circuncidados? Nós dizemos que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Mas, quando é que lhe foi creditada? Quando já era circuncidado ou quando ainda não era? Certamente não depois da circuncisão, mas antes. De fato, ele recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça que vem da fé, que ele já tinha obtido quando ainda não era circuncidado. Assim é que ele se tornou pai de todos os não circuncidados que acreditam, para que a justiça fosse creditada também para estes, e se tornou pai também dos circuncidados, daqueles que não só receberam a circuncisão, mas que também seguem a trilha da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ter sido circuncidado. Não por causa da lei, mas por causa da justiça da fé, que a promessa de receber o mundo em herança foi feita a Abraão ou a sua descendência. Se os herdeiros recebem a herança por causa da lei, a fé não tem mais sentido e a promessa fica anulada. De fato, a lei provoca a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A herança, portanto, vem através da fé, para que seja gratuita e para que a promessa seja garantida a toda a descendência, não só a descendência segundo a lei, mas também a descendência segundo a fé de Abraão, que é o pai de todos nós. De fato, a Escritura diz: Eu constituí você pai de muitas nações. Abraão é o nosso pai diante daquele no qual ele acreditou, o Deus que faz os mortos viverem e que chama à existência aquilo que não existe. Esperando contra toda a esperança, Abraão acreditou e tornou-se o pai de muitas nações, conforme foi dito a ele. Assim será a sua descendência. Ele não fraquejou na fé. Embora já estivesse vendo o próprio corpo sem vigor, ele tinha quase 100 anos, e o ventre de Sara já estivesse amortecido. Diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Oh, glória! Ele estava plenamente convencido de que Deus podia realizar o que havia prometido. Eis o motivo pelo qual isso lhe foi creditado como justiça. Ora, não é para um só que está escrito, isso lhe foi creditado, mas também para nós. Será igualmente creditado para nós, pois acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue à morte pelos nossos pecados e foi ressuscitado para nos tornar justos. Amém, cara. Vou até repetir aqui o versículo 20, aqui do capítulo 4, que diz o seguinte: diante da promessa divina, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Então, diante aqui daquilo que Deus prometeu, Abraão não duvidou, ele não questionou ali sobre aquilo que Deus tinha prometido para a vida dele. Ele foi fortalecido pela fé e ele deu glória a Deus. Que a gente possa, junto com o Senhor, não se esquecer da promessa que ele tem feito para nós. Nós temos um lugar reservado no céu, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos buscar o arrependimento, busque se confessar. Mais uma vez aqui, bato na tecla, confesse, meu irmão, confesse, minha irmã. A confissão é o remédio para a nossa alma, é o remédio que traz a bênção, a misericórdia, o amor do Senhor para que o nosso pecado seja perdoado e a gente esteja ali, ó, juntinho com Jesus, juntinho do lado dele, cara, porque ele nos ama muito. Vamos amar a ele também verdadeiramente. Amém? Muito obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe, que Deus proteja muito a sua vida. Confesse. Até amanhã. Tchau, tchau.